Senhor Deus, nesta manhã nós levantamos os olhos para Ti, porque de Ti vem o nosso socorro. Antes de qualquer preocupação, antes de qualquer notícia e antes de qualquer decisão, queremos buscar a Tua face e reconhecer que Tu és o nosso refúgio, a nossa força e a nossa esperança. A Tua palavra diz no Salmo 5:3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Por isso, Pai, colocamos este dia diante de Ti. Recebe nossos pensamentos, nossas preocupações, nossos planos e tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender. Há corações aflitos nesta manhã. Há pessoas que despertaram cansadas, com medo, insegurança e muitas perguntas. Há quem esteja enfrentando lutas dentro de casa, dificuldades no trabalho, preocupações com a família e batalhas que ninguém conhece. Mas nós cremos que Tu permaneces perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito abatido, como ensina o Salmo 34:18. Senhor, manifesta a Tua presença em nosso interior, aquieta a alma, fortalece a fé e renova a esperança. Quando os pensamentos se agitarem, lembra-nos de que Tu és Deus. Quando o medo tentar nos dominar, faze-nos recordar que Tua mão nos sustenta. Quando a fraqueza chegar, sê a força de que precisamos. Não queremos iniciar este dia confiando apenas em nossa própria capacidade. Queremos depender de Tua sabedoria, caminhar debaixo de Tua direção e descansar em Tua fidelidade. Guia nossos passos, guarda nossos caminhos e ensina-nos a fazer Tua vontade. Espírito Santo, ilumina nossa mente e traz à memória as promessas da palavra. Onde houver confusão, concede entendimento. Onde houver angústia, derrama paz. Onde houver desânimo, levanta o abatido. Onde houver culpa, conduz ao arrependimento e ao perdão. Pai, assim como a corça deseja pelas águas, nossa alma tem sede de Ti. Não queremos apenas receber uma bênção, queremos estar perto de Ti. Não buscamos somente respostas, buscamos Tua presença. Que esta manhã seja marcada por comunhão, entrega e confiança. Tu és o Deus que não dorme, o guarda de Israel, aquele que protege nossa saída e nossa entrada. Por isso, descansamos em Ti. O dia pode trazer desafios, mas Tua graça será suficiente. O caminho pode parecer incerto, mas Tua palavra será lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Recebe, Senhor, esta oração. Visita cada pessoa que clama neste momento. Que o cansado encontre descanso, que o aflito receba consolo, que o fraco seja fortalecido
e que o coração preocupado encontre segurança em Ti. Nesta manhã, declaramos com fé as palavras do Salmo: mente idiote, este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos e nos regozijaremos nele, não porque tudo esteja perfeito, mas porque Tu continuas sendo bom, fiel e misericordioso. Toma nossa vida em Tuas mãos. Governa nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Que nada nos afaste de Tua presença. Que em cada momento deste dia possamos lembrar: o Senhor está conosco. O Senhor é nosso auxílio, e debaixo de Suas asas encontramos abrigo. E diante de Ti, Senhor, entregamos tudo aquilo que pesa em nosso coração. A Tua palavra nos ensina a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós, conforme está escrito em 1 Pedro 5,7. Por isso, não queremos guardar dentro da alma aquilo que podemos colocar em Tuas mãos. Recebe, Pai, nossos pensamentos mais inquietos. Recebe as preocupações que nos acompanham desde cedo, as perguntas que ainda não têm resposta e as decisões que nos deixam inseguros. Tu conheces cada detalhe, nada está escondido diante de Ti. Entregamos as lembranças que ainda causam dor, a palavras que permanecem na memória, situações que gostaríamos de esquecer e momentos que ainda trazem tristeza. Cura nosso interior e não permitas que o passado governe este novo dia. Entregamos também nossas culpas. Quando tivermos errado, dá-nos um coração quebrantado e humilde. A Tua palavra diz no Salmo 51:17 que não desprezas um coração contrito. Por isso, ajuda-nos a reconhecer nossos pecados, pedir perdão e mudar de direção. Não permitas que o orgulho nos impeça de corrigir uma atitude. Dá-nos coragem para pedir desculpas, reparar o que for possível e aprender com nossos erros. Mas também livra-nos da condenação que tenta nos manter presos, depois que já nos arrependemos. Senhor, entregamos nossos medos, o medo de perder, de falhar, de adoecer, de não conseguir, de receber uma resposta negativa ou de enfrentar algo maior do que nossas forças. Quando o medo se levantar, lembra-nos da Tua palavra. Isaías 41:10 nos ensina a não temer, porque Tu estás conosco, Tu nos fortaleces, nos ajudas e nos sustentas com Tua mão fiel. Que essa promessa entre profundamente em nosso coração e traga segurança. Pai, entregamos nossas frustrações. Nem tudo aconteceu como esperávamos. Algumas portas se fecharam, planos foram interrompidos e pessoas nos decepcionaram. Ainda assim, ajuda-nos a não perder a fé. Ensina-nos a confiar quando não entendemos. A Tua palavra diz em Provérbios 3:5 que devemos confiar em Ti de todo o coração e não depender apenas do nosso próprio entendimento. Por isso, mesmo sem compreender tudo, escolhemos descansar em Tua sabedoria.
recebe também nossas dúvidas. Há momentos em que não sabemos qual caminho seguir. Há escolhas que parecem difíceis e situações que exigem discernimento. Mostra-nos a direção certa e fecha diante de nós aquilo que não vem de Ti. Enquanto entregamos nossos pesos, também queremos agradecer. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo fôlego, pelo alimento, pelo abrigo e pela oportunidade de começar mais um dia. Obrigado, porque as Tuas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Como ensina Lamentações 3:22-23. Mesmo quando falhamos, Tua fidelidade permanece. Mesmo quando estamos cansados, Tua bondade nos sustenta. Agradecemos pelas pessoas que colocaste ao nosso redor. Abençoa nossa família, nossos amigos, nossos irmãos na fé e todos os que caminham conosco. Dá-nos sabedoria para valorizar essas pessoas e demonstrar amor enquanto há tempo. Obrigado pelas portas abertas e também pelas que foram fechadas. Algumas respostas negativas podem ter sido livramento. Alguns atrasos podem ter sido proteção. Alguns caminhos interrompidos podem ter impedido dores maiores. Ensina-nos a agradecer sem negar as lutas. Sabemos que existem problemas, mas também existem sinais do Teu cuidado. Abre nossos olhos para perceber Tua bondade nas coisas simples. Livra-nos da murmuração, que não passemos o dia reclamando de tudo e esquecendo aquilo que já recebemos. Dá-nos um coração grato, sensível e atento. Senhor, entregamos nossas expectativas. Nem sempre as pessoas agirão como desejamos. Nem tudo acontecerá no tempo que imaginamos. Ajuda-nos a fazer nossa parte e descansar no Teu governo. Colocamos diante de Ti a raiva, a inveja, o ressentimento, a insegurança e a tristeza. Não queremos esconder esses sentimentos. Queremos que Tua luz alcance tudo aquilo que ainda precisa ser tratado. Purifica nosso coração. Cria em nós um espírito reto e renova dentro de nós a alegria da salvação. Que a Tua paz guarde nossa mente e nossos sentimentos. Dá-nos descanso por dentro. Acalma o coração cansado. Silencia os pensamentos agitados e traz serenidade à alma. Que possamos respirar em paz e lembrar que estamos diante do Deus que cuida de nós. Continua, Senhor, trabalhando em nossa vida. Não queremos apenas uma emoção passageira. Queremos transformação verdadeira. Que Tua palavra mude nossa maneira de pensar, falar e agir. O Salmo 39, 23-24 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa também é nossa oração. Sonda-nos, Pai, mostra aquilo que precisa ser corrigido. Se houver orgulho, ensina-nos humildade. Se houver mentira, conduz-nos à verdade. Se houver dureza, dá-nos um coração sensível. Se
Se estivermos insistindo em um caminho errado, dá-nos coragem para voltar. Se estivermos fugindo de uma responsabilidade, fortalece-nos para permanecer. Se for tempo de falar, concede palavras sábias. Se for tempo de silenciar, guarda nossa boca. A tua palavra diz em Provérbios 17 que aquele que possui conhecimento controla suas palavras. Ensina-nos a não responder movidos pela ira. Pai, dá-nos sabedoria para cada decisão. Há pessoas que precisam escolher sobre trabalho, família, estudos, finanças e relacionamentos. Não permitas que decisões importantes sejam tomadas apenas por medo ou impulso. Tiago 1:5 ensina que, se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá com generosidade. Por isso, nós pedimos: derrama sabedoria sobre nós. Ajuda-nos a observar os fatos, ouvir conselhos maduros e pensar nas consequências. Livra-nos de confundir fé com imprudência. A fé verdadeira confia em Ti, mas também caminha com prudência. Senhor, liberta-nos da pressa. A pressa nos faz falar antes de ouvir, aceitar antes de avaliar e desistir antes do tempo. Dá-nos paciência para respeitar os processos. A Tua palavra diz em Eclesiastes 3:1 que há um tempo determinado para todas as coisas. Ensina-nos a reconhecer o tempo de esperar, o tempo de agir, o tempo de falar e o tempo de ficar em silêncio. Liberta-nos do medo que paralisa. Quando soubermos o que deve ser feito, dá-nos coragem para começar. Quando precisarmos conversar, procurar ajuda ou mudar de direção, sustenta-nos. A Tua palavra afirma em 2 Timóteo 1:7 que não nos deste espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Que essa verdade renove nossa coragem. Livra-nos da comparação. Muitas vezes olhamos para outras pessoas e pensamos que estamos atrasados. Comparamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho e nossas conquistas. Ajuda-nos a lembrar que cada pessoa possui uma caminhada diferente. Que possamos alegrar-nos com a vitória dos outros, sem desprezar aquilo que estás fazendo em nós. Retira de nosso coração a inveja, dá-nos contentamento, gratidão e esperança. Ensina-nos a reconhecer nossos dons e também nossas limitações. Pai, liberta-nos da ansiedade. Quando a mente imaginar o pior, traz nossos pensamentos de volta para o presente. Mostra-nos o que realmente podemos fazer hoje. Jesus ensinou em Mateus 6:34 que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque cada dia tem seus próprios cuidados. Ajuda-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a perdoar. Sabemos que perdoar não significa chamar o erro de acerto. Também não significa permanecer em situações perigosas. Perdoar é colocar a dor diante de Ti e não permitir que a ofensa continue governando o coração. Ajuda-nos nesse processo. Cura as feridas causadas por palavras, traições
e rejeições. Dá-nos tempo, sabedoria e apoio, que o ressentimento não encontre morada permanente dentro de nós. Também nos ensina a receber perdão quando já confessamos nossos erros e começamos a mudar. Não permitas que continuemos vivendo debaixo de condenação. Romanos 8:1 declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que essa verdade nos conduza a uma vida responsável, humilde e livre. Senhor, ajuda-nos a mudar hábitos que enfraquecem nossa fé. Dá-nos disciplina para abandonar aquilo que rouba nossa paz, nosso tempo e nossa comunhão contigo. Quando falharmos, levanta-nos. Quando cairmos, ensina-nos a recomeçar. Que uma dificuldade não nos faça abandonar todo o caminho. Transforma nossas atitudes, que hoje sejamos mais pacientes, mais atentos, mais verdadeiros e mais bondosos. Que tua presença apareça em nossa maneira de tratar as pessoas. Pai, estende tua mão sobre as situações que não conseguimos resolver sozinhos. Há portas que dependem de outras pessoas, respostas que ainda não chegaram e caminhos que parecem fechados. Intervém segundo tua vontade. Abre aquilo que for bom e fecha aquilo que poderá nos afastar de ti. Não permitas que insistamos em algo apenas porque desejamos muito. A tua palavra diz em Salmo 32:8 que tu nos intuirás e nos ensinarás o caminho que devemos seguir. Cumpre essa direção em nossa vida. Quando uma oportunidade exigir preparo, mostra-nos o que precisamos aprender. Quando for necessário esperar, dá-nos paciência. Quando precisarmos mudar de plano, dá-nos humildade. Guia nossas palavras, que não falemos movidos pela raiva, que nossa boca não seja usada para ferir, mentir ou espalhar divisão. Provérbios 15:1 ensina que a resposta branda desvia o furor. Dá-nos sabedoria para responder com calma, mesmo quando estivermos sendo provocados. Guia-nos no trabalho, dá-nos honestidade, dedicação e bom testemunho. Livra-nos da preguiça, da desonestidade e da vontade de prejudicar alguém para obter vantagem. Guia-nos nos estudos, concede concentração, disciplina e entendimento. Ajuda-nos a valorizar o aprendizado e a usar o conhecimento para o bem. Guia-nos nas finanças, dá-nos responsabilidade para gastar, guardar e planejar. Livra-nos de decisões impulsivas e compromissos que não podemos cumprir. Senhor, protege nossos caminhos, guarda-nos nas ruas, no trânsito, nas viagens e em todos os lugares por onde passarmos. Salmo 12:1, 7 e 8 ensina que tu guardarás nossa saída e nossa entrada. Por isso, pedimos tua proteção sobre cada passo. Livra-nos de acidentes, violência e armadilhas. Dá atenção aos motoristas, prudência aos pedestres e cuidado a todos os que estiverem no caminho. Não permitas, porém, que o medo domine nossa vida. Dá-nos prudência sem desespero e coragem sem imprudência. Protege nossa casa e nossa família. Que haja paz em nossos lares. Onde houver conflito, traz diálogo. Onde houver cansaço, desperta a cooperação. Guarda as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Dá sabedoria aos pais irresponsáveis. Dá obediência,
respeito e discernimento aos filhos. Protege-nos emocionalmente a pessoas e ambientes que enfraquecem nossa paz. Dá-nos discernimento para reconhecer o que nos faz mal. Ensina-nos a colocar limites saudáveis. Não permitas que confundamos amor com tolerância ao abuso. Não queremos permanecer em situações de humilhação, violência ou controle. Aproxima pessoas responsáveis, familiares, líderes maduros e profissionais que possam ajudar quem estiver em perigo. Protege nossa mente das influências negativas. Nem tudo que vemos, ouvimos e lemos deve permanecer dentro de nós. Filipenses 4:8 nos ensina a pensar naquilo que é verdadeiro, justo, puro e digno. Ajuda-nos a selecionar melhor o que alimenta nossos pensamentos. Livra-nos de boatos, mentiras e conversas maldosas. Dá-nos cuidado para não compartilhar aquilo que não sabemos se é verdade. Protege também nossa fé. Guarda-nos de ensinamentos que usam medo, culpa ou pressão para controlar pessoas. Mantém-nos firmados na Bíblia, no caráter de Jesus e em uma comunhão saudável. Dá-nos discernimento para reconhecer bons frutos. Senhor, livra-nos de decisões precipitadas. Quando alguém exigir uma resposta imediata, dá-nos liberdade para pensar. Quando uma proposta parecer boa demais, ajuda-nos a avaliar. Quando a emoção estiver forte, ensina-nos a esperar antes de agir. Guarda-nos de contratos mal compreendidos, gastos impulsivos e compromissos assumidos por pressão. Dá-nos sabedoria para perguntar, pesquisar e buscar orientação. Intervém nos conflitos familiares, que ninguém use palavras como armas. Dá-nos humildade para ouvir e coragem para falar com respeito. Onde houver distância, mostra se é possível reconstruir. Onde ainda não houver reconciliação, preserva a paz e a dignidade. Cerca-nos com tua proteção. Dá-nos coragem para dizer não ao que nos prejudica e sim ao que nos aproxima da verdade. Senhor, olha para as feridas do nosso coração. Há dores que ninguém vê, mas que ainda influenciam nossos pensamentos e relacionamentos. Há lembranças de rejeição, abandono, traição, humilhação e palavras duras. Não queremos fingir que nada aconteceu. Queremos receber cura e aprender a seguir em frente. O Salmo 14:7 diz que tu curas os de coração quebrantado e cuidas de suas feridas. Por isso, toca profundamente nosso interior. Cura aquilo que ainda dói. Cura a lembrança que provoca lágrimas. Cura o medo de confiar novamente. Cura a sensação de não ser amado. Há pessoas que sempre esperam o pior porque foram feridas muitas vezes. Há quem se afaste antes de ser abandonado. Há quem reaja com dureza para esconder a fragilidade. Dá-nos entendimento e ajuda-nos a mudar essas atitudes. Restaura nossa confiança, mas não nos torne ingênuos. Ensina-nos a observar os frutos, respeitar limites e permitir que os relacionamentos cresçam com o tempo. Pai, restaura quem perdeu a confiança em si mesmo. Um erro não define toda uma vida. Um fracasso não cancela o valor de uma pessoa. Dá coragem para tentar novamente, mostra que ainda existe caminho
aprendizado e possibilidade de mudança. Restaura nossas famílias, onde a rotina criou distância. Aproxima os corações, onde as conversas se tornaram apenas cobrança. Ensina-nos a demonstrar carinho. Onde uma pessoa está carregando tudo sozinha, despertos demais para cooperar. Que haja divisão justa das responsabilidades. Dá sabedoria aos pais, que saibam corrigir sem humilhar, orientar sem controlar e amar sem abandonar a verdade. Dá aos filhos respeito, maturidade e disposição para ouvir, que as diferenças não se transformem em desprezo. Cuida dos casamentos e relacionamentos. Quando houver possibilidade de reconstrução, concede verdade, paciência e compromisso. Quando houver abuso, violência ou perigo, dá proteção e coragem para procurar ajuda. Não permitas que alguém permaneça sozinho em uma situação insegura. Senhor, cuida também daqueles que enfrentam sofrimento físico ou emocional. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas e demais profissionais. Concede clareza nos exames, acesso aos cuidados necessários e bons resultados nos tratamentos indicados. Sustenta quem está utilizando medicamentos, realizando terapias ou aguardando atendimento. Dá paz durante o processo e coragem para seguir as orientações responsáveis. Cuida também dos familiares e cuidadores. Muitos estão cansados e preocupados. Dá-lhes descanso possível e pessoas que possam ajudar. Restaura nossa vida espiritual. Talvez alguém tenha se afastado da oração por cansaço, culpa ou decepção. Mostra que tua graça continua chamando. Dá-nos simplicidade para voltar. Não precisamos de palavras difíceis, precisamos de sinceridade. Renova nosso desejo de ler a Bíblia, congregar em uma comunidade saudável e servir com amor. Livra-nos de uma fé apenas de aparência. Queremos coerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Fortalece-nos para organizar as áreas que foram deixadas de lado. Se nossas finanças precisam de ordem, dá-nos disciplina. Se a vida profissional precisa de mudança, mostra caminhos de preparo e oportunidades dignas. Se os estudos foram interrompidos, reacende a vontade de aprender. Se um projeto ficou parado, mostra se devemos retomar, ajustar ou encerrar. Cura nossa relação com o tempo. Alguns pensam que começaram tarde demais. Lembra-nos de que ainda é possível dar um passo hoje. Ensina-nos a valorizar os pequenos avanços. Muitas mudanças acontecem por escolhas simples repetidas com constância. Uma conversa sincera, um pedido de ajuda, uma consulta marcada, um limite respeitado e uma oração feita com fé podem ser passos importantes. Senhor, devolve esperança a quem não consegue enxergar o futuro. Não pedimos ilusões, mas uma esperança firme. Que o cansado encontre força, que o ferido encontre cuidado, que o enlutado encontre consolo, que a dor não nos transforme naquilo que nos feriu. Dá-nos um coração curado, sábio e cheio de compaixão. Pai,
Lembramos agora do profeta Elias, conforme está escrito em 1 Reis 19. Depois de enfrentar dias intensos, ele ficou cansado, com medo e sem vontade de continuar. Tu não o trataste com desprezo, tu cuidaste dele. Permitiste que descansasse e lhe deste alimento. Depois, mostraste o caminho. Essa passagem nos ensina que o cansaço pode mudar a maneira como enxergamos a vida. Quando estamos esgotados, os problemas parecem maiores. Por isso, Senhor, ajuda-nos a reconhecer nossos limites. Livra-nos de tomar decisões definitivas em momentos de exaustão profunda. Dá-nos humildade para descansar, cuidar do corpo e aceitar ajuda. Não permitas que alguém pense que descansar é falta de fé. O próprio Jesus disse aos discípulos em Marcos 6:31: Vinde repousar um pouco, à parte. Ensina-nos a respeitar essa necessidade. Ajuda-nos a organizar melhor a rotina, que não esperemos chegar ao limite para cuidar da mente e do corpo. Assim como conduziste Elias a uma nova etapa, conduz também quem perdeu a esperança. Mostra que o cansaço não é o fim da história. Fala conosco por meio da Bíblia, de conselhos responsáveis e de circunstâncias claras. Livra-nos de buscar respostas em superstições e sinais inventados. Depois de descansar, Elias ainda tinha tarefas para cumprir da mesma maneira. Nossa oração precisa nos conduzir à prática. Mostra-nos o que podemos fazer hoje. Talvez seja necessário organizar um documento, enviar uma mensagem ou cumprir uma tarefa. Talvez seja hora de marcar uma consulta, procurar trabalho, estudar ou conversar com alguém. Dá-nos coragem para agir. A tua palavra também diz em Provérbios 3:5-6 que devemos confiar em ti e reconhecer-te em todos os nossos caminhos. Isso não significa deixar de pensar. Significa reconhecer que nossa visão é limitada e que precisamos de tua direção. Senhor, amplia nossa percepção. Quando acharmos que existe somente uma saída, mostra outras possibilidades. Quando estivermos confiantes demais, dá-nos humildade para rever. Quando estivermos inseguros, concede firmeza para dar um passo. Endireita nossos caminhos. Ajuda-nos a fazer escolhas honestas, justas e responsáveis. Que sejamos fiéis nas pequenas coisas. Jesus ensinou em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Dá-nos cuidado com horários, palavras, promessas e compromissos. Que nosso testemunho seja visto nas atitudes simples. Não queremos ouvir tua palavra e continuar agindo da mesma forma. Mostra-nos um hábito que precisa mudar. Talvez reclamemos demais, respondamos com irritação ou adiemos responsabilidades. Ajuda-nos a escolher uma resposta diferente. Em vez de murmurar, dá-nos gratidão. Em vez de agir no impulso, dá-nos domínio próprio. Em vez de adiar, fortalece-nos para começar. Lembramos também do Salmo 23. Davi declarou que tu és o pastor que guia, protege e acompanha.
mesmo nos vales. Não pedimos uma vida sem dificuldades. Pedimos a certeza de que não enfrentaremos tudo sozinhos. Sê nosso pastor. Conduz-nos às águas tranquilas e restaura nossa alma. Afasta-nos do que destrói. Corrige-nos quando sairmos do caminho. Dá-nos humildade para receber orientação. Nem toda palavra difícil é uma ofensa. Algumas correções podem evitar dores maiores. Mas também protege-nos de críticas abusivas, usadas apenas para controlar e ferir. Dá-nos discernimento para reconhecer a diferença. Aplica tua palavra à nossa rotina, que ela alcance nossas decisões, conversas, hábitos e prioridades. Quando o medo surge, lembra-nos de tua companhia. Quando o desânimo chega, ensina-nos a cuidar do que é básico. Quando o orgulho crescer, mostra-nos nossa dependência. Quando a culpa aparecer, conduz-nos ao arrependimento e à graça. Que essa oração produza frutos visíveis ao longo de todo o dia. Senhor, queremos continuar confiando em Ti, mesmo sem conhecer todos os detalhes do caminho. Dá-nos perseverança quando as respostas demorarem. A Tua palavra diz em Romanos 12:12 que devemos nos alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Ensina-nos a permanecer, que não sejamos guiados apenas pela emoção do momento. Quando o progresso parecer pequeno, ajuda-nos a reconhecer cada avanço. Quando uma tentativa não funcionar, dá-nos sabedoria para ajustar. Quando precisarmos começar novamente, livra-nos da vergonha. Recomeçar também faz parte do caminho. Pai, queremos repetir com fé: o Senhor está comigo neste dia. Que essa verdade permaneça em nosso coração. Não sabemos tudo o que acontecerá, mas sabemos que não estamos sozinhos. O Salmo 106 diz: o Senhor está comigo, não temerei. Que essa palavra nos fortaleça. Também dizemos: a paz de Deus guardará meu coração. Filipenses 4:7 ensina que tua paz guarda nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz não nos torne parados, mas equilibrados. Ajuda-nos a resolver um problema de cada vez. Hoje também afirmamos: darei o próximo passo com fé. Talvez seja um passo pequeno, mas será verdadeiro. Livra-nos do perfeccionismo que nos impede de começar. Mostra-nos o que deve ser feito. Pode ser uma ligação, uma conversa, uma tarefa ou um pedido de ajuda. Senhor, sustenta quem está esperando uma resposta. A espera pode aumentar a ansiedade. Isaías 40:31 ensina que aqueles que esperam em Ti renovam suas forças. Renova-nos durante a espera. Ajuda-nos a esperar de maneira ativa, cuidando do que está ao nosso alcance. Não permitas que toda a nossa vida fique parada por causa de uma única expectativa. Enquanto uma área não se resolve, ajuda-nos a cuidar das outras com fidelidade. Nós afirmamos:
Não preciso controlar tudo para permanecer em paz. Tu és Deus e nós somos limitados. Essa verdade nos liberta do peso de tentar sustentar aquilo que não nos pertence. Faremos nossa parte e entregaremos a Ti o restante. Dá-nos paciência com as pessoas e também com o nosso próprio processo. Mas não permitas que a paciência se transforme em desculpa para continuar adiando mudanças. Mostra-nos quando esperar e quando agir, dá-nos equilíbrio. Se precisamos pedir perdão, ajuda-nos. Se precisamos falar a verdade, fortalece-nos. Se precisamos abandonar um hábito prejudicial, dá-nos constância. Também repetimos: a verdade de Deus é maior do que meus pensamentos de derrota. Quando a mente disser que nunca mudaremos, lembra-nos de que em Cristo podemos aprender um novo caminho. Quando disser que ninguém se importa, aproxima pessoas seguras e ajuda-nos a pedir apoio. Quando disser que não existe saída, dá-nos calma para procurar alternativas. Ensina-nos a levar todo pensamento cativo, obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios 10:5. Nós também dizemos: posso enfrentar este dia com coragem e humildade. Coragem para assumir responsabilidades e humildade para reconhecer limites. Coragem para falar e humildade para ouvir. Coragem para tentar e humildade para aprender. Senhor, guarda nossa fé de promessas vazias. Não esperamos ser poupados de toda dificuldade. Queremos uma fé madura que permanece mesmo quando o processo é longo. Hebreus 10:23 nos ensina a guardar firme a esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Que nossa confiança esteja em Teu caráter e não apenas em uma solução específica. Se algo sair diferente do planejado, ajuda-nos a reorganizar os planos sem perder a paz. Se recebermos uma boa notícia, dá-nos gratidão. Se enfrentarmos uma frustração, sustenta-nos. Caminha conosco em cada hora, que possamos lembrar: Tu estás presente. Tua graça nos sustenta e Tua palavra nos guia. Pai amado, chegamos ao encerramento desta oração com o coração voltado para Ti. Talvez algumas circunstâncias ainda sejam as mesmas, mas nós já não queremos enfrentá-las da mesma maneira. Que levemos conosco uma paz que não depende de tudo estar resolvido. Dá-nos coragem, mesmo quando houver medo. Quando o dia ficar corrido, lembra-nos de parar e buscar Tua presença. Quando uma palavra nos ferir, dá-nos domínio próprio. Quando uma responsabilidade parecer grande, mostra-nos como enfrentá-la passo a passo. Quando o cansaço chegar, ensina-nos a descansar sem culpa. Quando algo bom acontecer, desperta gratidão. Abençoa o trabalho de nossas mãos. O Salmo 90:17 pede que confirme sobre nós a obra de nossas mãos. Dá-nos honestidade, responsabilidade e dedicação, que tudo seja feito com bom testemunho.
livra-nos de conflitos desnecessários, que não usemos nossa dor para ferir outras pessoas. Colossenses 4:6 ensina que nossas palavras devem ser agradáveis e temperadas com sal. Dá-nos uma fala sábia. Abençoa nossos relacionamentos, ensina-nos a ouvir, perdoar e demonstrar amor. Fortalece os laços saudáveis, dá-nos sabedoria para colocar limites onde houver desrespeito. Consola quem sente saudade, quem perdeu alguém ou quem atravessa uma mudança difícil. Guarda nossa mente, ajuda-nos a pensar naquilo que é verdadeiro, justo, puro e digno. Quando o sofrimento se tornar pesado, dá-nos humildade para procurar ajuda, livra-nos do isolamento. Coloca perto de nós pessoas responsáveis, compassivas e maduras. Abençoa nossas decisões, que não sejamos guiados pela aparência, pela pressão ou por promessas fáceis. Dá-nos liberdade para dizer não ao que nos afasta da paz e coragem para dizer sim ao que produz bons frutos. Se errarmos, ajuda-nos a reconhecer e corrigir. Se acertarmos, guarda-nos do orgulho. Faz desta manhã um novo começo, não porque tudo mudará de uma vez, mas porque escolhemos caminhar contigo. Que tua presença transforme nossa maneira de enxergar os desafios. Quando uma porta se fechar, dá-nos serenidade para procurar outro caminho. Quando virmos apenas fraqueza, lembra-nos de que tua graça nos basta, como está escrito em 2 Coríntios 12:9. Quando o medo aparecer, faze-nos lembrar que tu estás conosco, que a bênção de Números 6:24-26 esteja sobre nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia. Que sobre nós levante o seu rosto e nos conceda paz. Que essa paz alcance nossa casa, nossa família, nossa mente, nossas decisões. Senhor Jesus, ocupa o centro de nossa vida. Ensina-nos a viver com verdade, bondade e compaixão. Que nossas atitudes levem esperança a alguém. Dá-nos olhos para perceber quem precisa de uma palavra amiga. Não permitas que fiquemos tão presos aos nossos próprios problemas que nos tornemos indiferentes à dor do próximo. Dá-nos sabedoria para ajudar sem ultrapassar limites e servir sem buscar reconhecimento. Entregamos a Ti as próximas horas, guarda nossa saída e nossa entrada. Acompanha-nos no trabalho, nos estudos, em casa e em todos os lugares. Que nossa fé permaneça firme, nossa esperança viva e nosso amor verdadeiro. Quem estiver em oração pode comentar: o Senhor é meu refúgio. Compartilhar esta oração e inscrever-se no canal Unção Celestial. Recebe, Pai, nossa gratidão, nossos pedidos e nossa entrega. Confiamos em Tua bondade, em Tua misericórdia e em Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.